Mas isso é o de menos, né? O É. senhor sabe que nós tomamos a decisão, eu não sei se o senhor ficou sabendo, nós realizamos o Fórum de Infecção Odontogênica. Ah, Homenageamos até o professor Hélio Lopes, sei. e vamos fazer agora o segundo. E aí nós Hum, tomamos a decisão de que nós só vamos fazer esse fórum online, independente de qualquer coisa, porque deu tão certo. Nós tivemos pessoas de fora do estado do Rio que se facilita acoplaram muito, né? muito, muito, muito. E eu vou dizer uma coisa: democratiza o conhecimento. É, Então, nós vamos e fica bastante econômico, né? Para todo mundo. muito mais. Porque não tem despesa de viagem, de hotel, nada, né? Não tem que Não, e o nosso fechar o custo, consultório. não, e o custo de organização é a terça parte, ou menos, ou menos. Então, é uma coisa que nós vamos fazer no dia 8. Eu vou mandar o link para o senhor depois. Ah, manda para mim, eu quero assistir, sim. Dia Ah, 8 de dezembro? não, 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 não. Nós vamos organizar agora para o dia 8 e 9 de maio. De maio. Alô? 8 e 9 de maio. Nós fizemos agora, em agosto, primeiro, e houve uma integração da endodontia, da periodontia e da cirurgia maxilofacial para discutir infecção. Então, foi uma coisa bem interessante. Mesmo, né? Mirar muita gente de outras O áreas, senhor né? está me ouvindo bem, professor? Tá bom, o som tá bom. É. Meu que tá meio abaixo, né? Tá, agora voltou. É que eu Voltou. tava lá com o, o microfone lá atrás da cabeça. Acontece. É isso. O Carlos você já Profesor Cláudio, conheceu, né? Bom dia, boa Já. noite, Carlos. ¿cómo está Aí, usted? ¿Todo bien por ahí? ¿La tudo familia, bem. todo bien? Tudo bem, Carlos, tudo tranquilo. Muy bien. Renato, Renato, você conhece o Dr. Wilson Soares? Olha, quem não conhece o professor Wilson Soares, o professor Wilson Soares foi responsável, eu acho, pelo primeiro, foi um dos coordenadores, né? Na hora que ele estava na disciplina, um dos primeiros cartazes na campanha de traumatologia dentária, não Isso foi? é verdade. Tinha um cartaz bonito, né? Lembra, rapaz? Eu tenho até hoje guardado aquele cartaz. Ficou bacana mesmo. Depois, Professor, diga. depois andou saindo alguns pequenos, né? Na República Dominicana saiu um, depois a Isso. PCD fez outro. Mas Mas aquele dele ficou muito bonito. eu acho que no Brasil ele é o primeiro. É, foi mesmo. Então, nós realizamos, professor, em 2012, o Congresso Mundial da IDT aqui no Rio de Janeiro. E aí, nessa oportunidade, eu trouxe, meu Deus do céu, esqueci o nome dele agora. Ele estava responsável pela disciplina de endodontia. E aí, ele veio receber o prêmio, o título, né? Uma homenagem em nome da disciplina pela criação desse cartaz. E já onde? Lá de Santa Em Catarina? Santa Catarina, eu esqueci o nome dele. Não era, Começava com não era o Wilson W. Felipe? Wilson Felipe, Felipe, não. É, exatamente, foi ele. Ele veio, ele, a esposa e a filha. que estavam tudo junto. Exatamente. O Wilson Exatamente. agora já aposentou também, não quer saber mais nada. Boa noite. A Flaviana já entrou também. Boa noite, professores. A Flaviana é nossa Boa noite. colega aqui de Bauru, professora da endodontia. Ah, que Tudo bem, bacana. professor? Tudo bem? E aí, Fabiana, tudo bem com você? Tudo tranquilo, graças a Deus. Eu estou com dificuldade aqui de visualizar. Eu só estou com a tela compartilhada. Vocês estão me vendo, né? Mas eu não estou Calma. vendo vocês. Eu também. Eu vejo você, mas não vejo os demais. Alô?
Te ouve bem, Renato. Está me ouvindo bem? Vocês estão me ouvindo bem, né? Tá bom o som, a imagem tá boa. Eu te escuto bem também. Eu não tô vendo ninguém. Eu também não. Então, Profesor Renato, de repente coloque en la barra de abajo, dice participantes. peraí, não. La tela, donde tenga ahí compartilhar a tela, tem uma... Eu já vi. O que acontece, Carlos, é que eu tô... Deixa eu ver se aqui eu moro. Estamos com 30 participantes. Bom, mas também podemos começar. Se para vocês estiverem bem, eu estou tranquilo. Sí, lo estamos mirando bien, lo estamos escuchando correctamente. Está todo bien. Entonces, doctor Renato, ¿podemos, por favor, iniciar la presentación ya? Podemos, estou à disposição de vocês. Muy bien. Pues, buenas noches con todos. El día de hoy, 15 de diciembre, vamos a dar inicio a la conferencia internacional dictada por el profesor doctor Renato Lenzi, cuyo título es Dientes jóvenes traumatizados, del diagnóstico a la planificación del tratamiento. El profesor doctor Renato Lenzi es especialista en endodoncia por la Universidad del Estado de Río de Janeiro, esto en Brasil. De igual forma es magíster en endodoncia por la Universidad del Estado de Río de Janeiro, esto en Brasil. Profesor del Instituto Next Level Endodontics, Filadelfia, Estados Unidos. Presidente de la Sociedad Brasilera de Traumatología. Profesor Renato, a nombre de Máster Dentica, posgrados en odontología, le damos la cordial bienvenida y asimismo le agradecemos rotundamente por la aceptación de dictar el día de hoy la conferencia. Muchas gracias a nombre de Máster Dentica, así como también a nombre de todos los colegas que nos hemos dado cita el día de hoy. Antes que le sea la palabra, permítame por favor agradecer la presencia del profesor doctor Clovis Bramante, así como también la presencia de la doctora Flaviana Bombarda, la presencia del doctor Alexandre Bramante, la presencia del doctor Ilson Suárez. Muchas gracias a nombre de Máster Dentica. De igual forma, agradecer a cada uno de los participantes que se han dado cita a la conferencia del día de hoy, jueves 15 de diciembre. De igual forma, comunicarles que las preguntas se podrán realizar al final de la conferencia del profesor doctor Renato Lenzi, las cuales, por favor, les rogaría que la hagan por chat y nosotros inmediatamente estaremos leyendo las preguntas para que el profesor Renato las pueda responder. Sin más, adelante, profesor Renato, muchas gracias a nombre de Máster Dentica, posgrados en odontología. Muito obrigado, professor Carlos, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês nesse dia de hoje. Nós estávamos falando antes, né, que essa pandemia, realmente, a capa do New York Times desse mês colocou como o pior dos anos já vividos, comparando, inclusive, com as guerras mundiais. Mas nós aprendemos com essa pandemia que é possível nós nos conectarmos, nós estarmos mais próximos. Então, não é que se possa tirar alguma coisa boa de uma desgraça mundial como essa, mas eu acho que esse meio de comunicação, de compartilhar conhecimento, de adquirir conhecimento
veio para ficar de uma forma definitiva. E é um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje. Não posso deixar de agradecer o professor Clóvis Mamante, que é, digamos assim, um dos meus ídolos na endodontia, né, professor? Quem me deu, com toda certeza, apesar de não sermos próximos fisicamente, mas os seus ensinamentos ultrapassam as barreiras no físico. E, professor, muito obrigado por ter me indicado para estar aqui. Isso, para mim, é uma forma de reconhecimento e homenagem. Peço desculpas aos colegas pela minha ignorância e não falar, eu só sei falar no português aqui. E, enfim, eu gostaria de ter uma maior amplitude em língua para que nós pudéssemos nos comunicar melhor. Mas vou tentar fazer com que essa deficiência seja superada. Bom, a nossa conversa de hoje é um dos temas que eu mais gosto na vida, né? Que é a questão dos dentes traumatizados. Eu comecei a me dedicar ao traumatismo dentário por volta no final dos anos 80, quando eu entrei ainda muito jovem para o que nós chamamos aqui no Rio, que é o maior hospital de emergência da Zona Sul do Rio de Janeiro. Isso foi no final dos anos 80, em 87, 88. Lá no Miguel Couto, eu recebia pacientes e eu não sabia do que se tratava. Nós não tínhamos nem diagnóstico, nem nomenclatura, nós não temos diagnóstico, como realizar plano de tratamento. Né? Então, isso é uma coisa fundamental, não existe tratamento sem um diagnóstico correto. Em qualquer área da medicina, na odontologia não seria diferente, e na traumatologia, muito menos. Então, eu comecei a me dedicar aos dentes traumatizados. E a gente começa a observar, com o tempo, que existe uma faixa etária que o problema se amplia. Porque quando nós perdemos um dente hoje, nós sabemos que nós temos alguns recursos, como um implante dentário. Mas nessa faixa de idade, na adolescência, na primeira infância, aonde nós estamos dependendo da formação do esqueleto, nós, dentistas, temos muito pouco a oferecer em matéria de prótese. Aliás, em qualquer parte do nosso corpo, nós não podemos estabelecer prótese definitiva. Então, imaginem vocês, crianças que perdem seus dentes aos 10, aos 11, aos 12, aos 13 anos de idade, né, até mais velho. O quanto que isso vai influenciar não só na questão física, no desenvolvimento nos ossos da face, mas também na questão emocional, na questão social. O quanto que essas crianças estão vivendo uma fase de autoafirmação, de sedução, e sem os seus dentes anteriores, como é que isso nós vamos encarar essa evolução? Como é que essas crianças vão encarar essa evolução? Quadros como esse, que aqui estão, nos assustam muito. A presença do sangue, a presença dos cortes, isso nos assusta. Mas todo esse quadro, ele passa de uma forma rápida e o que fica depois é exatamente a questão odontológica. Com 2 meses, ninguém mais lembra do sangue, do corte. Pode falar, mas tem uma fibrose que a própria criança não vai se importar muito. Mas nós não temos como deixar de observar a infecção que aqui se estabeleceu, o processo de reabsorção, a perda óssea, né, que nós estamos vivendo
numa situação como essa. Isso é trágico, porque uma criança de 7 ou 8 anos de idade está a ponto de perder o seu incisivo central. E nós temos que fazer alguma coisa para que isso não ocorra. Então, nós temos que entender esses fenômenos. Nós temos que saber o que ocorre frente a esses traumas para nós tentarmos minorizar o dano e até mesmo conseguirmos prevenir sequelas. Todas as vezes que nós tivermos uma lesão traumática, um dente traumatizado, nós vamos ter um comprometimento no ligamento periodontal e nós vamos ter uma necrose pulpar. Aqui eu já vou chamar a atenção dos senhores. Quando eu me refiro a necrose pulpar, eu não estou me referindo à infecção pulpar. Nós vamos ver isso melhor lá na frente. Mas nós temos uma lesão de todo o ligamento ou de parte do ligamento, da parte externa, de sustentação do nosso elemento dentário, e vamos ter também um estiramento ou uma compressão no feixe vasculo nervoso, da irrigação do tecido pulpar interno. E a partir dessas lesões, dessas consequências, nós vamos ter, então, as sequelas. E que sequelas são essas? Ora, se nós temos uma lesão no ligamento periodontal, na parte externa, nós vamos ter também sequelas nessa região, que são as nossas reabsorções radiculares. E se nós temos uma necrose pulpar que pode evoluir para um processo de infecção, nós vamos ter também, então, um processo da infecção endodôntica como a sequela, como a consequência do traumatismo dentário. E esses processos juntos, nós podemos ter a perda do elemento dentário. Por favor, professor Carlos, eu estou falando muito rápido, as pessoas estão entendendo o que você está achando. Está correcto, profesor Renato, está tranquilo, no se preocupe, se le está entendiendo claramente. Está tranquilo, doctor. Adelante, por favor. Muchas gracias. Eu que agradeço. Então, nós vamos ter, nas reabsorções, podemos ter o processo de reabsorção interna e o processo de reabsorção externa. E a infecção endodôntica, nós vamos lá levar a consequência de perda do tecido ósseo pelo processo de evolução da infecção. E é isso aí. Com relação às reabsorções, nós vamos ter a interna, a externa inflamatória, onde nós vamos ter a perda do dente, né, como nós estamos lá vendo sítios de reabsorção, e também a perda do tecido ósseo adjacente. E na reabsorção substitutiva ou na anquilose, nós vamos ter a perda do elemento dentário, mas muitas das vezes nós não teremos a questão da perda do tecido ósseo. Nós podemos, não sei se hoje aqui nós vamos discutir isso, talvez não, mas muitas das vezes nós até tentamos trocar, tentamos evitar o processo da infecção inflamatória. Hoje, nós sabemos que esse processo de infecção que nós chamamos de inflamatória, hoje a ANDT, a Associação Internacional de Traumatologia Dentária, classifica como as reabsorções relacionadas aos processos infecciosos. E, então, muitas das vezes, nós, quando estamos diante desses processos de reabsorção inflamatória, nós tentamos eliminar a infecção e alcançar a reabsorção substitutiva, para que nós possamos ganhar tempo de crescimento dessa criança. Nós vamos ver isso mais à frente. As reabsorções substitutivas, elas não possuem tratamento. Se alguém falar para vocês, vamos colocar
pó de pirim-pim-pim, vamos colocar hidróxido de cálcio. Nada disso vai paralisar ou vai diminuir a velocidade das reabsorções substitutivas da anquilose. No caso delas, nós vamos ver lá na frente que nós só temos a opção cirúrgica quando nós vamos preservar o leito ósseo para que a gente possa esperar no momento de colocar uma prótese do tipo do implante. Como eu disse para vocês, quando nós estamos diante de uma reabsorção inflamatória, né, onde a infecção está estabelecida, os sítios de reabsorção no elemento dentário está estabelecido. Quando nós recebemos um paciente como esse, nós estamos perdendo o nosso dente e o tecido ósseo de suporte. E a nossa tentativa é transformar essa reabsorção inflamatória em reabsorção substitutiva, como nós fizemos nesse caso, aonde nós conseguimos eliminar a infecção ou, pelo menos, diminuir, né, o volume infeccioso, como o professor Siqueira gosta muito de dizer, né, nós não temos o potencial de esterilizar o dente, mas nós temos que eliminar o máximo de células bacterianas, alcançar um número bacteriano que seja compatível com o processo de regeneração óssea. E aí nós conseguimos preservar por mais tempo esse elemento dentário, olha lá, o sítio ósseo regenerado, não é isso? Né? E aí nós conseguimos manter esse elemento dentário por mais tempo na boca dessa criança. E quem sabe, até dependendo da faixa etária que isso ocorre, conseguir atravessar a sua adolescência, alcançar a faixa etária de formação do esqueleto ósseo. E aí nós podemos, então, colocar, recuperar, reconstruir proteticamente com um implante, por exemplo. Muito bem, mas muitas das vezes a reabsorção substitutiva ela não tem condição de ficar esperando. Nós vamos ter, desculpem, foi demais, nós vamos ter bom, nós vamos ter, eu vou ter que voltar para vocês. Poxa, eu acho que meu passador deu problema. Não. Desculpe um minutinho. Pronto. Vamos ver. Muitas das vezes, a reabsorção substitutiva, elas não podem esperar, porque acontece essa discrepância no zênite gengival. Isso, se nós deixarmos esse elemento dentário anquilosado, nós vamos fazer com que esse elemento dentário venha aumentando cada vez mais essa discrepância. E isso venha a dificultar de sobremaneira quando essa criança for receber a prótese, um implante dela lá na frente, na fase de jovem. Então, nós temos que... A doutora Bárbara Longrin desenvolveu uma técnica onde nós vamos fazer, eu traduzi, né, eu chamo de decoronation, mas eu traduzi como tratamento cirúrgico da anquilose. Hoje em dia, eu não gosto da palavra tratamento, porque parece que a anquilose tem um tratamento. E, na verdade, nós não estamos tratando a anquilose. Nós estamos preservando a estrutura óssea adjacente, porque não temos recurso para paralisar, para diminuir a velocidade dessa anquilose.
E o que a doutora Bárbara Longuinho descobriu foi que se nós sepultarmos essa porção radicular do elemento dentário que está sofrendo anquilose, esse elemento dentário vai continuar o processo de substituição e vai preservar a altura e o volume no tecido ósseo adjacente. E isso é espetacular, porque todas as vezes que nós removemos um elemento dentário, vocês sabem disso, né? Nós trazemos juntos o estímulo de desenvolvimento daquele tecido ósseo. Nós temos nós temos uma atrofia do alvéolo. Agora, vocês imaginem isso numa criança que precisa desse suporte ósseo para receber um implante, para receber a sua reabilitação. Quando ela chega aos 17, 18, 19 anos, pronta, louca para receber a reabilitação, nós falamos, mas primeiro temos que fazer a enxertinha, temos que preparar o dente. Então, a técnica da doutora Bárbara Longuin, ela faz com que nós não vamos perder o dente. Perdemos o dente, mas não perdemos o tecido ósseo de suporte. E o que a doutora Bárbara Longuin faz? Nós cortamos a coroa do elemento dentário. Depois que nós cortamos essa coroa, nós pegamos uma broca esférica e fazemos com que a porção radicular fique a 2 milímetros abaixo da crista óssea. Removemos qualquer tipo de material, de medicamento que esteja dentro do elemento dentário e, vazio. E preenchemos esse elemento dentário com coágulo. Realizamos, então, uma sutura bem oclusiva para que possa manter esse coágulo e para que a gente possa ter um processo cicatricial o mais rápido possível. Colocamos um próprio elemento dentário dessa criança e assim ela permanece, né, até o tempo de acompanhamento necessário. Vamos ver o que acontece? Vamos? Esse dente aqui. Realizamos a decoronation a partir desse momento. Me parece claro que nós não temos como manter esse elemento dentário. A partir daqui, nós estamos, inclusive, perdendo o tecido ósseo. Então, nós sepultamos. O dentinho sepultado. Aqui nós estamos evidenciando como terminou essa cirurgia. E aqui, né, meses depois, a altura de tecido ósseo ganho. Por favor, observem isso. Isso é uma cirurgia muito simples e que pode ajudar muito as crianças na fase da adolescência que vão perder o seu dente, mas nós temos condição de salvar, de preservar o rebordo alveolar. Mas observem que essa criança, tadinha, já ia também perder o lateral. Ela perdeu o central e a evolução no lateral também. Então, nós realizamos a segunda cirurgia, né, de decoronation no tratamento da anquilose e olha como nós temos um ganho de tecido ósseo. E acreditem, ganha tanto na altura, como vocês estão vendo, como também na espessura. Essa criança, quando chega na fase jovem, na fase que ela pode receber a prótese, ela está pronta para receber o implante. Se precisar de um enxerto, talvez só uma enxertinha de tecido mole. Eu não sei se hoje temos colegas cirurgiões, mas essa é uma técnica muito simples, que até endodontista, né, professor Flores?
até endodontista pode fazer. Muito bem, então falamos das sequelas do tecido, na parte do ligamento periodontal, onde nós vamos ter os processos inflamatórios, as reabsorções inflamatórias, hoje chamadas de reabsorções relacionadas à infecção, e o tratamento é clínico, tentando paralisar, minorizar o conteúdo tóxico para que nós possamos ter a formação óssea. E a segunda sequela é a reabsorção substitutiva, que nós não temos tratamento clínico, só a opção cirúrgica quando chega a hora da cirurgia. Nós perdemos o dente, mas não perderemos o tecido ósseo de suporte. É óbvio que tudo isso pode ser evitado se nós fizermos a intervenção endodôntica, na maioria das vezes, a manutenção, a evolução desses processos de reabsorção, ela também é dependente dos processos infecciosos advindos da infecção endodôntica, do conteúdo tóxico endodôntico. Então, o endodontista ele tem um papel fundamental na prevenção e no tratamento dessas sequelas. Mas quando nós saímos nas sequelas do ligamento periodontal, nós vamos entrar agora nas sequelas do conteúdo endodôntico, né? Após a necrose pulpar, como nós estamos vendo, eu falei com vocês, temos uma lesão do feixe mágico nervoso. Um estiramento, nesse caso, nos casos da luxação expressiva, ou, às vezes, até mesmo uma compressão. O fato é que nós vamos ter essa necrose pulpar estabelecida. E essa necrose, ela pode evoluir para um processo de revascularização pulpar, aonde o elemento dentário vai ganhar novos vasos sanguíneos, a angiogênese vai ganhar da bactéria e nós vamos ter o processo de revascularização pulpar. Ou, se a revascularização pulpar não ocorre, nós então teremos as infecções pulpares. E aí, o que vai determinar? Se nós vamos ter uma revascularização ou se nós vamos ter a evolução da infecção, eu costumo brincar. Isso é uma corrida de Fórmula 1. Quem ganha é quem vai ser mais veloz. A angiogênese, a formação dos vasos, vão ganhar. Nós vamos ter a revascularização e a normalização das funções do tecido pulpar. Mas se a bactéria ganhar, aí nós vamos ter a infecção estabelecida. Então, essa é a nossa grande dúvida. O que vai acontecer? Para isso, nós vamos nos pautar nos trabalhos já existentes. Hoje, eu estava me recordando no primeiro cartaz da campanha Salve Seu Dente, Minular de Santa Catarina, desenvolvido pela equipe do professor Wilson Soares. Eu tenho a impressão que esse trabalho esse cartaz foi lançado por volta de 1987, final de 86, início de 87. Enfim, gostaria até de saber a data certinha. Bom, mas vamos voltar aqui. Nos trabalhos, esse trabalho é de 89, né, do professor Quebec, aonde ele mostrou o potencial nos elementos dentários que sofrem avulsão dentária, eles poderem ter um processo de revascularização. Então, desde 1989, nós já sabemos
dessa possibilidade de revascularização pulmonar. E no mesmo ano, a doutora Franci Andreassi, nós temos o doutor Jens Andreassi, que faleceu esse ano, que eu considero um dos maiores nomes na odontologia. Na minha cabeça, o maior nome com quem eu tive a oportunidade de travar algumas conversas. Era uma pessoa que conversava com a gente sobre todos os aspectos da traumatologia dentária. Eu não preciso dizer mais nada. Ele criou a traumatologia dentária. Ele estabeleceu uma série de protocolos que nós conhecemos e praticamos hoje. Mas a doutora Franci Andreassi desenvolveu esse trabalho que eu considero fundamental para vocês. Eu acho que quem lida com trauma tem que conhecer esse trabalho da doutora Franci. Ela pegou os diferentes tipos de luxação. Então, pegou lá a intrusão, né, que é essa que aqui está, a última, né? A luxação lateral, a luxação extrusiva, a subluxação e a confusão. Então, de novo, a confusão é como se fosse o mais leve dos traumas, o mais simples dos traumas. E aí nós vamos chegar no pior dos traumas, que é a intrusão, onde nós temos todos os elementos, todos os tecidos envolvidos estão traumatizados. O ligamento periodontal está lesado, a estrutura óssea adjacente está lesada, nós vamos ter microfraturas, o tecido pulpar vai sofrer um processo de necrose. Então, a intrusão eu considero o pior dos traumas. Renato, pior que a avulsão, pior que a avulsão. Na avulsão, se ela for tratada corretamente, e como se trata a avulsão? Um reimplante imediato. Nós podemos devolver imediatamente esse elemento dentário, em boas condições. Se nós não tivermos lesão do ligamento periodontal, necrose desse ligamento periodontal, nós tivermos, às vezes, um dente, uma faixa do seu 1 milímetro, um pouco a mais, de diâmetro apical, nós temos um grande potencial de revascularização. Mas mesmo não tendo, removendo esse tecido pulpar necrosado, nós temos muita chance de preservar esse elemento dentário no resto da vida do nosso paciente. Então, a doutora Franci Andreassi pegou os diferentes tipos de luxação, pegou os diferentes graus de maturidade e avaliou o potencial desses elementos dentários terem a sua revascularização estabelecida. Meus amigos, vocês estão observando que eu venho falando enfaticamente a palavra revascularização. Eu não estou falando a palavra revitalização. Revitalização, nós vamos ver daqui a pouco, é um procedimento no qual nós, profissionais, interferimos dentro do dente e vamos proporcionar condições para que um novo tecido se estabeleça dentro do espaço pulpar. Revascularização é um fenômeno vascular, de angiogênese, que vai nutrir novamente o mesmo tecido pulpar que lá está. Apenas ele sofreu uma necrose. Eu chamo muita atenção nisso, porque Martin Krug definiu a diferença entre revascularização e revitalização desde 2012. E muitos autores, importantes autores, ainda confundem esses dois
um fenômeno vascular e um procedimento de intervenção profissional, que é a revitalização. Mas nós vamos ver lá na frente. Agora, nós vamos estar falando dos tipos de luxação, da maturidade radicular e do potencial de revascularização pulpar. Então, vamos lá. Vamos pegar, por exemplo, a confusão. Observem que nós temos um risquinho em cima. Esse risquinho em cima é relacionado aos dentes imaturos com o ápice aberto. E o risquinho de baixo de cada quadro é relacionado aos elementos maduros com o ápice formado. Então, observem vocês. E uma simples confusão pode fazer com que um elemento dentário sofra uma necrose pulpar. E se ele tiver já a sua maturidade e a sua necrose pode evoluir para uma infecção. Vamos pegar uma diferença mais clara. Vamos pegar uma luxação extrusiva. Observem, o primeiro risquinho, se eu tenho uma risogênese incompleta, um dente imaturo, eu tenho 10% de chance dele necrosar, mas eu tenho 90% de chance dele se revascularizar. E esse mesmo dente, quando eu tenho a maturidade estabelecida na luxação lateral, eu só tenho 20% de chance de revascularização. Vocês entenderam isso? Vamos em frente, que eu vou mostrar para vocês. Observem esse caso, onde esse vídeo é um vídeo do WhatsApp encaminhado pela mãe para mim. Por favor, não quero que vocês fiquem brincando com o dente que sofreu luxação. Tá? Isso aí foi a mãe que me mandou para dizer o que tinha acontecido com a criança. A gente fala, por favor, mamãe, para de mexer. Quanto mais a gente mexe, mais risco nós temos de agredir a nossa região vascular. Mas aqui nós estamos diante de uma luxação extrusiva. E aí, vamos confirmar? Olha a tomografia confirmando. Olha o deslocamento, né, que esse dentinho teve. Na radiografia, ela não é tão evidente, mas as tomografias, meus amigos, as tomografias, o estudo tridimensional é fundamental para o estabelecimento correto do diagnóstico em traumatologia dentária. Então, vamos lá. Essa criança teve uma luxação extrusiva. Nós vamos invadir o canal dessa criança? Não. Por que nós não vamos? Ela tem uma risogênese incompleta, ápice aberto, um belo deslocamento, mas um potencial de revascularização muito grande. Observem lá, risogênese incompleta. Eu tenho 90% de chance de, não interferindo nessa criança, ela ter o seu processo de revascularização estabelecido. Então lá, follow-up de 10 meses. Nada fizemos, a não ser olhar para essa criança. Tirar o trauma, levantar a oclusão. Nem a manipulação que a mamãe fez, nós fizemos mais. E nós observamos a contínua formação na raiz. Nós observamos a espontânea redução, a espontânea reposicionamento.
Tem um professor de pediatria chamado Laskin, é de pediatria médica. Ele dizia o seguinte: a arte de não fazer nada. Eu tento, sempre que posso, interferir o mínimo possível. O mínimo possível. Tá? Essa é outra mensagem que eu gostaria de deixar para vocês hoje. Lembre-se, a criança, o dente, já teve um trauma. Não vamos nós realizar outro trauma. Um segundo caso, um passo à frente. Recebemos essa criança de uma ortodontista, porque ela já tinha feito a restauração dela lá, uma resinazinha, e a ortodontia se deparou com uma necrose pulmar, uma área lítica, e ela queria botar um aparelho ortodôntico. Aí mandou para mim e falou: Renato, dá para você fazer um canal para eu botar um aparelho ortodôntico? Aí eu falei: vem cá, dá para gente adiar o tratamento ortodôntico? Adiar tem ortodontista na casa? Desculpem, professores de ortodontia, mas às vezes a gente precisa adiar a ortodontia. E esse diálogo entre o ortodontista, o clínico, o endodontista é fundamental. A ortodontista falou: se tem que adiar, por quê, Renato? Porque a gente pode salvar esse dente se nós não mexermos nele. Como assim? Eu ainda estou vendo um ápice aberto. Eu estou vendo ainda pouquíssima perda óssea. Eu tenho um potencial de revascularização. Vamos tirar um pouquinho esse dente de oclusão, seja alimentando a oclusão posterior, seja fazendo um desgaste. Eu não gosto de fazer, porque o dente vai extruir de novo. Tá? Mas vamos deixar essa criança um mês sem trauma. Pede para não morder, pede para não botar lápis. Vamos acompanhar. Ela não tem mudança de cor, ela não tem ainda uma necrose em todo o seu tecido. É só ali. Né? Nós sabemos que os processos infecciosos e os processos necróticos nos canais radiculares, eles evoluem por compartimentos. Então, nós temos uma chance de dominar esse processo. Vamos lá, vamos acompanhar. Não fizemos nada durante 3 anos. Olha como nós alcançamos uma maior maturidade radicular lá na época do diagnóstico e hoje. De novo, doutor Laskin, a arte de não fazer nada. Mas a ortodontia também vai ter que esperar. Muito bem. Quando ela saiu do meu consultório, uma semana depois, a mamãe me liga: Renato, aquele dente, o Matheus brigou no colégio e está sangrando. Eu falei: olha, não adianta você vir para cá. Vamos esperar um mês. E não deu outra. Um mês depois, observem vocês, um segundo trauma do Matheus na briga do colégio. Agora eu tenho um ápice fechado, formado e tenho mudança de cor. Ora, se eu tenho ápice fechado, trauma, mudança de cor, aí eu não vou ficar esperando milagre. Nós não podemos acreditar. Temos que rezar sempre, mas não podemos ficar esperando um milagre. Nós temos que ajudar a Deus aqui na Terra, né? E Deus poder ajudar a gente lá no céu. Porque se eu fico esperando, eu posso estabelecer a infecção. Se eu fico esperando, eu posso, estimulado por essa infecção, perder tecido ósseo e ainda desenvolver processo reabsortivo. Então, agora,
eu fiz o tratamento. Mas eu fiz a intervenção endodôntica, observem vocês, numa condição muito mais favorável, tanto na porção apical, quanto também de espessura da parede cervical desse elemento dentário. Mas muitas das vezes nós já recebemos o paciente com infecção estabelecida, com a perda óssea, né? Com um dente completamente imaturo e sem chance de nós pensarmos na revascularização. Diante desses quadros, o Dr. Martin Trump já estabeleceu a dificuldade de nós tratarmos esses dentes. Por quê? Nós temos ausência completa da barreira apical. Tudo que nós colocamos ali se ultrapassa. Nós temos paredes tão finas que não podem ser manipuladas. E nós sabemos que os nossos recursos de desinfecção é uma associação de substâncias irrigadoras, químicas, mas também de uma ação mecânica, onde nós cortamos paredes. E mesmo se nós conseguimos ultrapassar essas dificuldades, nós conseguimos desinfeccionar esse elemento dentário e obturar, botar um material obturador, nós estamos condenando esse elemento dentário para sempre ser frágil e suscetível à fratura num próximo trauma. Esses parâmetros, o Dr. Martin Trump já estabeleceu para a gente há 10 anos atrás. Aliás, rendo todas as minhas homenagens, falei do professor Franz Andreasen. Não tem como eu não elogiar o professor Martin Trump. Ele é outra pessoa que nós devemos muitos conhecimentos. Diante desses quadros, entra então o que nós chamamos de endodontia regenerativa. E o que é isso? Nós damos a endodontia regenerativa, ela estuda procedimentos baseados em biologia, em princípios biológicos. Com que objetivo? De paralisar os processos patológicos. Ou então, favorecer, se nós não podemos mais paralisar, nós já perdemos o tecido, nós já perdemos o órgão, nós temos que favorecer a reparação dessas estruturas que foram danificadas. Né? No nosso caso, obviamente, nós estamos falando das estruturas dentárias, né? Do complexo dentina-pulpa. E aonde se enquadra a nossa endodontia regenerativa? Nós temos procedimentos que são aplicados na polpa vital. Então, quando nós estamos fazendo um capeamento direto, nós estamos falando de endodontia regenerativa. Né? E para que serve isso? Para preservar e manter, né? Para preservar o complexo dentina-pulpa. Mas nós também temos os procedimentos de endodontia regenerativa, quando nós temos já a infecção estabelecida, quando nós temos um tecido pulpar que não mais tem vitalidade. E aí sim, nós estamos falando dos procedimentos de revitalização pulpar. Aqui é um procedimento onde nós vamos interferir, onde nós não vamos ficar como espectadores esperando simplesmente, aliás, não é simplesmente, mas esperando a ocorrência da fisiologia, da evolução biológica, sem a nossa interferência. Por isso,
Aqui nós temos um procedimento de revitalização pulpar para restabelecer um novo tecido que vai ocupar um espaço anteriormente ocupado pela a polpa dentária. Os processos de revitalização pulpar não são novos, meus amigos. O Dr. Osme, em 1961, já estabelecia, já tentava, através da formação de um coágulo, que para ele estava ali fazendo um processo angiogênico, a restabelecer, na verdade, o tecido pulpar novamente. O que ele não sabia é que ele não estava diante simplesmente de uma proliferação de vasos sanguíneos. O que ele não sabia é que aquela formação, que aquele estímulo de coágulo que ele estava fazendo, ele, na verdade, oferecia uma rede de fibrina, ele oferecia estímulo de chegada de células-tronco oriundos principalmente da papila apical e a liberação de fatores de crescimento. Fatores de crescimento é como fossem regentes, maestros celulares que vão coordenar a multiplicação celular. Quando o Dr. Ostman, lá em 61, já estimulava a formação do coágulo, ele estava lidando, na verdade, com procedimentos baseados em célula-tronco. Ele só não sabia disso, veio a saber mais tarde. E esses procedimentos, né? Essa engenharia tecidual, esses procedimentos baseados em célula-tronco, em qualquer parte do nosso corpo, em qualquer parte do nosso organismo, nós vamos ter uma fonte de células-tronco, nós vamos ter uma fonte, a liberação de fatores de crescimento, e vamos ter um arcabouço, né, um scaffold, para que todo esse processo tenha um leito para que ele ocorra. Na endodontia, o que é diferente é que esses mesmos pilares, os fatores de crescimento, as células-tronco e o arcabouço, o scaffold, ele tem que estar diante de um processo sem a presença de bactéria. Nós, primeiro, para alcançarmos no desenvolvimento de um novo tecido, nós não podemos ter infecção. Então, nós podemos dizer que a infecção, na verdade, é um grande responsável pelo fracasso da terapia de revitalização pulpar. Ok? Esse trabalho do Ricucci, ele mostra isso. Ele fez uma análise dos casos publicados e concluiu que a infecção endodôntica era a responsável, né, pelo procedimento, pelo fracasso dos procedimentos de revitalização pulpar. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Então, para que nós possamos ter o desenvolvimento da engenharia tecidual no nosso campo de ação, no tecido pulpar, a primeira coisa que nós precisamos é ter a resolução da infecção. Aí sim, depois que nós resolvemos a infecção, nós podemos almejar o ganho de espessura, o fechamento no diâmetro apical e até mesmo, muitas das vezes, o ganho de altura radicular. Mas sem a resolução da infecção, nada vai acontecer. Vamos ver esse caso. Essa criança me chegou aos 6 anos de idade, com 3 meses de trauma. Observem o que 3 meses de trauma
fez nessa criança? A fístula, né? A paralisação da formação radicular e a perda óssea gigante. O que nós fizemos? Fizemos o procedimento de revitalização pulpar. A primeira coisa que nós observamos foi a resolução da infecção com ganho de tecido ósseo. Com ganho de tecido ósseo. Ah. E aí nós entramos no acompanhamento. E acompanhamos por 4 anos. Até que, no 4º ano, o que vocês estão vendo? O retorno da infecção. Com a presença da infecção, nada podemos esperar. Se nós não eliminarmos a infecção, nada podemos esperar. Não tem engenharia tecidual que aconteça, que ocorra na presença da infecção bacteriana. Ora, diante desse quadro, nós temos que fazer o quê? Vamos intervir. Eu repliquei o procedimento de revitalização pulpar. Aí a tomografia de 4 anos, mostrando já a perda de tecido ósseo com a dilatação da tábua óssea vestibular. Bom, 1 ano de controle já do 2º tratamento. Né? 1 ano não, perdão, 6 meses. Aonde, após o 2º procedimento de revitalização pulpar, nós já estamos observando a reconstrução da tábua óssea. Eu ouso dizer, um pouquinho de espessamento. 6 meses. 1 ano agora. Então, na ausência da infecção, nós temos novamente a formação do tecido ósseo. E olhem, tem ou não tem aumento de espessura? Ah, eu acho que sim. Ah, eu acho que sim. Mas vamos esperar. Janeiro de 2021 e vamos ver a tomografia de 2 anos de controle. Assim eu volto aqui, doutor Carlos, ano que vem, para mostrar um controle de 2 anos. Aí está em radiografia, né, aqui no diagnóstico, ao 4º ano, no retorno da infecção, e agora 1 ano de controle após o 2º tratamento. Muito bem. O que é esse procedimento? Vocês vão encontrar protocolos estabelecidos tanto pela sociedade americana como pela sociedade europeia. Basta entrar lá no site. Um protocolo que eu utilizo há muito tempo, com algumas variantes, é o estabelecido pelo Martin Trope em 2004. E aí, quando ele pegou esse premolar, esse é um trabalho conhecido, acho, da maioria de vocês, ele desenvolveu, então, um procedimento de revitalização pulpar. E naquela época, Martin Trope, observem, chamava revascularização. Eu disse que eu tive o prazer de participar desse trabalho em 2012. Definimos a diferença entre revascularização e revitalização pulpar. Renato, mas que bobagem ficar discutindo se é revascularização ou se é revitalização. Não é bobagem. Nós precisamos ter nomenclaturas corretas para estabelecermos
comunicação correta, para termos diagnósticos, para podermos planejar tratamentos. Eu vou mostrar para vocês o protocolo lá na frente. Não vamos repetir esse protocolo. Vamos só mostrar o que aconteceu com o dente de 2004, ó, no Martin Trump. Olha a formação radicular. Que maravilha. Esse é o primeiro trabalho publicado onde há uma descrição de protocolo. Existe um outro caso clínico publicado por um colega japonês, se não me engano, em 2001, mas aonde nós não temos um protocolo. Se nós não temos protocolo, eu não tenho como reproduzir o tratamento. Eu não tenho como reproduzir o estudo. Martin Trump publicou um protocolo. Muito bem. Então, vamos lá. O que nós fazemos? Anestesiamos o paciente, isolamento absoluto, acesso. Estabelecemos, depois do acesso, uma lima muito fina, ou, se vocês quiserem, eu não utilizo como rotina, nesses casos, meu Deus, para fazer odontometria. Eu sempre faço odontometria, nesse caso, com diáfise aberto, com lima endodôntica e radiografia. Tá bom? Bom, e aqui há uma discussão. Quantos por cento nós utilizamos de soda clorada? Nós utilizamos 5% todas as vezes que vamos fazer procedimentos de revitalização na presença de infecção. Eu tenho um tiro para dar, e é nesse tiro eu tenho que jogar minhas armas. Depois de a irrigação com a soda clorada, eu utilizo a irrigação com o EDTA a 17%. Por que o EDTA? Porque através dele nós vamos ter um aumento, um estímulo da liberação de fatores de crescimento da parede da dentina. E ele também vai ajudar, vai estimular a hemorragia. Então, por essas duas razões, diferente de quando nós usamos o EDTA na obturação do canal, nós queremos fazer a remoção dos mineia. Aqui, nós queremos liberar fatores de crescimento. Secamos e colocamos, então, a medicação intracanal, que é uma pasta antibiótica com a ciprofloxacilina e o metronidazol. Nós sempre usamos anteriormente, ou quando a estética não é importante, a aminociclina. A aminociclina é uma tetraciclina e ela, como toda tetraciclina, favorece a mancha nos dentes. Por isso, nós não mais usamos a aminociclina quando estamos realizando revitalização dos procedimentos dos dentes anteriores e restauramos o elemento dentário com resina. Fechamos por um mês e vamos então fazer a segunda consulta de 3 a 4 semanas. Tá? Ali está 1 a 4 semanas. Não, são 3 a 4 semanas. Aqui, nós não mais utilizamos a soda clorada a 5%. Às vezes, nem utilizamos. Às vezes, lavamos com soro fisiológico. Mas se vocês quiserem lavar com soda clorada, que o façam a 1%, porque aqui nós não mais temos a presença da infecção. Aqui nós queremos liberar novamente fatores de crescimento e queremos estimular a hemorragia. Para quê? Para que nós possamos oferecer a esse
conduto radicular, a esse espaço, aqueles 3 fatores. A rede de fibrina, que vai ser o nosso scaffold, que vai ser o nosso arcabouço. Oferecer a liberação de fatores de crescimento e estimular a chegada de células tronco. Ok? E aí faremos a nossa restauração. Então vamos ver. Esse caso foi publicado em 2012. Também, observe que são 2 dentes, um com intrusão e o outro com perda óssea, com paralisação da formação radicular, o que mostra que nós temos traumas em tempos diferentes. Mas o procedimento foi o mesmo procedimento de revitalização, tanto para o dente 1, 11, quanto para o dente 21. E observem que agora nós já chamamos de revitalização pulpar, procedimento de revitalização. Agora, nós não mais nos referimos à revascularização. Observem como houve a formação, né, radicular. Todos os preceitos do procedimento foram alcançados. Aumento, né, no diâmetro, fechamento apical e aumento da altura radicular. Já o dente 21, nós alcançamos o controle da infecção, mas nós não alcançamos o aumento de espessura nem o fechamento do ápice radicular. Essa menina chegou para a gente depois de sofrer um trauma na piscina com 3 dias. Normalmente, nesse caso, nós iríamos tentar exclusivamente uma pulpotomia e preservar o tecido pulpar. Mas ela foi parar numa emergência. E essa emergência, antes da gente, no final de semana, fez a pulpectomia nos 2 dentes. Por isso vocês estão vendo esses dentes escuros, manchados no pulboção, no óxido de zinco e eugenol. E não tínhamos outra opção a não ser tratar, invadir o espaço radicular. Mas pela radiografia, eu já observei que eu tenho no dente 21 um ápice aberto e no dente 11 um ápice que me sugeria estar fechado. Não havia tempo para eu mandar essa menina para a tomografia. Eu tinha que tratar dela. E aí eu topei tratar o 11 como um dente já formado e o 21 um procedimento de revitalização pulpar, porque eu não tinha um diâmetro fechado. Eu tinha um diâmetro maior que 1 milímetro, que favorece a revitalização pulpar. Vamos lá ver? Tratei, então, o dente 11 de uma forma imediata, tratamento endodôntico imediato, com o cimento biocerâmico. E o dente 21 eu tratei com o procedimento de revitalização pulpar. Bom, agora que eu já tinha tratado, eu quero controlar essa criança. E aí, então, eu mandei para a tomografia. E para a tomografia comprovou que nós estávamos certos, que a radiografia mostrava um ápice fechado no 11 e um ápice aberto no 21. Então, foi um risco calculado que nós corremos. E valeu a pena. Valeu a pena principalmente pelo resultado. Ok? Olha como é que esse ápice, estimulado pelo biocerâmico, também se formou, também se fechou.
Isso é uma outra conversa, né? Os biomateriais para tratamento dos canais radiculares. Isso é lindo. Aonde também Martin Trump participou e participa ativamente dessas pesquisas. Vocês desculpem, eu falo muito Martin Trump, mas eu sou muito fiel aos meus mentores. E ele é um grande mentor. Para mim, hoje, talvez aliando a clínica e a pesquisa, é um dos maiores do mundo. Vale a pena ler os trabalhos dele. Lá, 21, temos mais 2 anos de controle. Gente, essas imagens, elas dizem tudo. O que é o procedimento e a vantagem desse procedimento. Não preciso dizer mais nada para vocês. Mas, menininha, tratamento ortodôntico, né? A prótese, meus amigos, eu somente trato a endodontia. A prótese, a ortodontia, são de outros colegas. Eu acho que o traumatismo dentário ela não é uma especialidade, é uma disciplina onde nós precisamos ter essa capacidade de comunicação. O traumatismo dentário é uma disciplina que há necessidade da interdisciplinaridade. Nós não podemos ser isolados. Nós temos que ter uma comunicação permanente para tratar nesses casos. Eu nunca fiz um movimento ortodôntico. Eu não trabalho com prótese. Essa prótese está bonita, ela é do colega que faz a prótese. Nesse caso, foi o doutor Leonardo Poço. Essa ortodontia, nesse caso, é do doutor Mário Quinto. Para encerrar, o nosso título de hoje é Tratamento no Dente Jovem. E aí eu estou mostrando uma paciente de 50 anos, 40 e poucos anos de idade, 48 anos de idade. Em julho de 2018, ela me mandou essa imagem. Estava viajando. Queria saber que o doutor Sequito havia dado meu telefone. Sequito Júnior é quem trabalha com a prótese. É o dentista dela. Porque ela estava com um abscesso. É nítido. É um lábio demasiado. Ela quer saber qual remédio tomar. Eu falei, olha, toma o remédio, vai tomar o antibiótico XYZ. Eu não vou entrar em antibiótico terapia aqui agora com vocês, mas venha para o meu consultório assim que você chegar no Rio de Janeiro. E assim ela fez. Ela chegou no Rio de Janeiro com esse quadro. O abscesso era no dente 21 e o 11 com essa estrutura que aqui está. Eu liguei para o dentista, para o Sequito, e falei, cara, eu tenho que salvar esse dente mesmo, porque olha só a situação. Eu tinha um elemento 11, com aquele quadro que vocês viram protético. E o elemento 21, com uma reabsorção radicular, uma infecção estabelecida que já justificava o abscesso que ela passou lá fora. Eu olhei para esse dente e falei assim, olha, o certo é a gente extrair. É um dente que, na minha cabeça, está mais perdido do que nunca. Mas se a gente perdesse esse 11, nós iríamos abalar toda a estrutura de suporte adjacente e talvez ela perdesse também o 11. Se eu perdesse o 21, ela talvez perdesse o 11. Então, na minha mão, não estava somente o dente 21. Está na mão
nas nossas mãos o dente 21 e o dente 11. Além disso, estava mais do que isso. Olhem a estrutura óssea que essa moça tem. Ela não tem espessura óssea para sair recebendo um implante rapidamente. Ela vai passar. O dia que ela perder esse dente, se ela vier a perder esse dente, por uma série de processos de enxertia. E aí eu virei para ela e falei, olha, eu só tenho um recurso imaginário, que é um procedimento que eu aplico em criança. E por que eu estou pensando em aplicar em você? É por isso. Porque o seu dente, ele tem paredes tão finas quanto de uma criança. Tem um ápice aberto quanto de uma criança. E a reabsorção radicular, uma infecção estabelecida como uma criança que sofreu um trauma e está vivendo esse problema. Agora, você quer experimentar, quer tentar? Ela falou, Renato, vamos fazer qualquer coisa. E qualquer coisa foi um procedimento de revitalização pulpar. Observem o controle da infecção. Observem o controle da infecção. Renato, quanto tempo esse dente vai ficar na boca dessa moça? Eu não sei. Eu não sei. Mas ela precisa se preparar para passar por todo o tratamento que ela vai ter que passar se ela perder esse dente. O que eu sei é que o procedimento de revitalização foi aplicado e essa moça, agora sim, já com 1 ano, né, nós vamos em 2 anos, vamos, em fevereiro pediu um controle de 2 anos dela, uma infecção controlada. Eu não tenho nenhum risco de achar que estou errado. E a felicidade maior é quando a gente vê o nosso trabalho também bem aplicado. Então, esse trabalho do Dociquito Júnior, né? Que olha que coisa linda. Eu fico até, toda vez que eu olho, eu fico arrepiado, porque não só nós temos que fazer o nosso trabalho, mas o nosso trabalho ele tem que ser bem aproveitado pela paciente. E não há como não dizer, né, que esse trabalho não está sendo bem aproveitado. A paciente está feliz e é isso que nós queremos. Meus amigos, eu moro aqui no Rio de Janeiro. Né? Peraí. Desculpem, essa é uma música que é para eventos presenciais. Eu moro aqui no Rio de Janeiro e sei que estou distante de vocês, mas espero que eu tenha sido útil. Eu espero que eu tenha sido útil. E estou à disposição de alguma pergunta, alguma dúvida, que se eu souber, eu responderei para vocês. Doctor Renato, muchísimas gracias. A nombre de Master Dentica, Odontología y a la vez felicitarlo por tan excelente exposición. Lo dejo, perdón, siga usted. Não, acabei. Eu estou tentando sair para nós podermos. Já saiu da tela, já? Vamos voltar. Por acaso, essa foto, doutor Carlos, posso falar mais uma coisinha? Alô? Alô?
Sí, sí lo escucho. Sí, adelante, doctor. Sim. Sí, se le escucha, adelante. Esse evento aconteceu em Viena, em setembro, no último Congresso Europeu, onde esses colegas, que eu muito admiro, falaram sobre revitalização pulpar. Para vocês verem o quanto que o procedimento de revitalização pulpar hoje é motivo de estudo no mundo inteiro. Nós tivemos um pré-curso lá em Viena, em setembro não passado, não foi em 2020. O congresso foi em 2019. O congresso europeu é bianual. Então, vocês verem o quanto que se estuda revitalização pulpar no mundo todo. Muito obrigado, agora sim. Muchas gracias, doctor Renato. Le agradecemos a nombre de Masterdéntica. Gracias a la vez. Felicitarlo por tan excelente exposición. Ahora sí, vamos a dar pase a la segunda parte de la conferencia de hoy día, dictada por el profesor Renato Lenzi. Por favor, si tuvieran alguna duda, por el chat, para nosotros poder leer las preguntas al doctor. Miguel Hugo, bueno, saluda, buenas noches. El doctor Alexandre Bramante, parabéns por la aula, muito interessante, obrigado e abraços, professor. Um abraço, Alexandre. Eu que agradeço a sua presença aqui. El profesor Ilson Suárez, parabéns, excelente, excelentes conceptos e óptima apresentação. Professor Wilson, é uma honra tê-lo aqui conosco. Eu só quero saber o ano certinho no cartaz, professor. Perdão. Profesor Ilson, puede de repente... Ahora sí puede hablar. 1982. 82. Errei por 5 anos. Faz tempo, hein? Faz tempo. Faz tempo. Quase eu quase já não lembro mais. Mas nós não podemos esquecer os grandes feitos. Obrigado. Aliás, hoje tivemos um, né? Hoje, quem tivemos hoje? Tivemos um agora. Excelente a tua apresentação. Parabéns. Muito obrigado, professor. Parabéns. Muito obrigado. Gracias. El doctor Mario Pinto, parabéns pela excelente aula y lindos casos. El doctor Alexander Bramante pregunta, ¿podemos utilizar la clorexidina como irrigante en lugar de la soda clorada en casos de revascularización? Alessandro, a tua pergunta, ela me ocorre sempre, porque, olha só, a clorexidina, ela é uma substância irrigadora que alcança de forma muito semelhante à soda clorada. Há um tempo atrás, eu ficava engasgado para responder, porque eu não tenho, Alessandro, não tenho nenhuma experiência com a clorexidina como irrigante principal. Tá? Nos procedimentos de revitalização pulpar, eu nunca utilizei. É o que eu falei com você. Eu sempre desenvolvi os preceitos, o conceito do Martin. Em 2004, nós fazíamos com soda clorada, estamos discutindo a diminuição da concentração da soda clorada. E eu, Renato, nunca utilizei a clorexidina. Mas nós sabemos que excelentes colegas, né, utilizam a clorexidina. Campinas, eu acho que hoje aqui no Brasil,
o professor Clóvis Lamante pode me ajudar nisso, mas foi quem mais difundiu, e, enfim, nós sabemos que a clorexidina tem a mesma capacidade antimicrobiana na soda clorada, e acredito que você possa utilizar, mas eu não utilizo. Também. Muchas gracias, doctor Renato. Continuamos. La doctora Carolina Pérez. Excelente clase, muy útil e interesante. Gracias por permitirme escucharlo. La doctora Flaviana Bombarda de Andrade. Maravillosa aula, profesor. Lindísimos casos. La doctora Beatriz Adriana. Excelente, doctor. Saludos, gracias. Saludos desde Monterrey, Nuevo León, México. La doctora Laura Vigas. Hermosos casos. Saludos desde Venezuela. La doctora Rocío Hernández. Excelente sesión. Saludos desde la Ciudad de México. El doctor Rodolfo Melgar López. Muito obrigado, doctor Renato y a Master Dêntica. La doctora Laura Vigas pregunta, doctor, ¿qué piensa de los procesos de revitalización donde se deja medicación intraconducto con pasta de hidróxido de calcio? Me perdoa, com o nome de quem está perguntando? Es la doctora Laura Vigas, doctor. Doutora Laura, a sua pergunta é espetacular, porque hoje você vai encontrar na literatura, Laura, uma série de casos com a utilização do hidróxido de cálcio como medicação após a primeira sessão. Há um tempo atrás, se você me perguntasse, eu ia dizer que o pH do hidróxido de cálcio não favorece de forma alguma digamos assim, a reprodução celular. Ela não nos parecia compatível. Mas logo depois, por volta de, acho que 2008, nós começamos a ter trabalhos que mostravam também a toxicidade das pastas antibióticas. Então, isso, digamos, caiu por terra. Eu vou agora repetir a mesma resposta que eu dei ao Alessandro. Eu não utilizo hidróxido de cálcio, mas respeito quem utiliza. Hoje você vai encontrar na literatura o hidróxido de cálcio como medicamento para esses procedimentos de revitalização pulpar. Apenas a minha rotina é com a pasta antibiótica, com o metronidazol e com a ciprofloxacina. Raríssimas vezes. Aí, Renato, como é que você termina se você vai usar a clindamicina associada ou não? Eu te confesso que é aleatório. Às vezes, nós não temos, porque eu mando fazer essas pastas antibióticas, Laura, elas são muito instáveis. Elas duram 3 meses aproximadamente. Eu não quebro, isso é importante. Eu não quebro um antibiótico. Eu não compro um comprimido, a cápsula. Eu mando fazer em farmácia de manipulação. Eu acho que, tanto por questões microbianas, né, de desinfecção, como também da pesagem, como também da presença de outros veículos que compõem aquele comprimido, não tem por que você não mandar fazer o antibiótico. Eu mando fazer. Na maioria das vezes,
há dificuldade em encontrar o sal. Então, a farmácia de manipulação, às vezes não tem a clindamicina, às vezes uma não tem metronidazol, e isso é difícil. Esse ano, nós fizemos 2 casos. Os 2 casos, nós tivemos que correr farmácia, inclusive em São Paulo, para poder, compramos naquela forma em ação, para poder conseguir ter o medicamento. Voltando ao hidróxido de cálcio, eu não utilizo na minha rotina. Eu, digamos assim, eu desenvolvi um procedimento com a pasta antibiótica e como eu sei o resultado que eu alcanço com a pasta antibiótica e eu trabalho na minha clínica, eu não trabalho em pesquisa. Eu não posso fazer pesquisa com o meu paciente. Então, eu trabalho com o que me oferece segurança. Mas a literatura te dá respaldo para a utilização do hidróxido de cálcio también. Muchas gracias, doctor Renato. Tenemos un saludo del doctor Eduardo Couri. Profesor Renato, excelente e interesante presentación. Saludos desde República Dominicana. De igual forma, tenemos un saludo de la doctora Cintia. Doctor, muy interesante los casos. Agradecida. Saludos desde Perú. Tenemos aquí una pregunta de la doctora Carolina Pérez. ¿Cuál es la fórmula o porcentaje que usa para las preparaciones magistrales de las pastas antibióticas? Sobre todo metronidazol con ciprofloxacina. Saludos desde Paraguai. São em partes iguais. Quando a gente pede a formulação, a gente fala, eu quero partes iguais. Então, ela vai colocar metronidazol 150 e a ciprofloxacinina 150. É só você dizer na formulação que você quer partes iguais na composição do seu medicamento. Aí eles vão cometer um em cápsulas ou em sachê. Você vai abrir na hora esse sachê ou essa cápsula e vai colocar no soro fisiológico. Foi Eduardo, né? Eduardo, eu não tinha falado, a sua pergunta vai me permitir. Quando a gente vai... Eu acabei a irrigação, sequei o dente e agora eu vou colocar a pasta. Antes de colocar a pasta, eu irrigo um pouco nesse líquido com antibiótico. Eu irrigo um pouco. E aí eu vou aumentando a espessura e vou preenchendo o conduto radicular. Isso é uma fórmula. Eu vou colocando aos poucos, mas eu não utilizo nenhum tipo de instrumento para agitar ou para espalhar essa pasta antibiótica. Então, não aquelas brocas aspirais, ou então o ultrassom, já me perguntaram isso. Não. Coloque suavemente. Lembre que essa parede tem que ser o mínimo agredida possível. Por isso, nós não utilizamos instrumentos rotatórios ou não utilizamos instrumentos manuais para raspar essas paredes. Tá bom? Mas a composição da pasta você vai pedir na sua farmácia e faça o metronidazol e a ciprofloxacina em partes iguais. Está sin som. Sí. Muchas gracias, doctor Renato. Le agradecemos rotundamente. Bueno, ya no hay más preguntas. También por la hora queremos agradecerle nuevamente, profesor Renato Lenzi, y felicitarlo por tan excelente exposición y de alguna forma agradecerle porque como usted ha compartido todos los conocimientos, todas sus experiencias,
mediante estos casos tan bonitos presentados el día de hoy. Antes, doctor Renato, permítame por favor agradecer la presencia de tan ilustres profesores que se han dado cita para escuchar su conferencia de hoy día. Para nosotros es un honor tener la presencia de usted, la presencia del profesor Clovis Bramante, la presencia de la doctora Flaviana Bombarda, la presencia del doctor Ilson Suárez, la presencia del profesor doctor Eduardo Couri, la presencia también del profesor doctor Alexander Bramante, así como también de la doctora Carolina Pérez desde Paraguay, ¿no? La verdad es un honor. Así como usted ha podido también escuchar, profesor Renato, hemos tenido la presencia de también participantes, colegas desde México, desde Colombia, desde Venezuela, desde Paraguay, desde Brasil, desde República Dominicana. La verdad, y también de Arequipa y de todo el Perú. De Bolivia también hemos tenido participantes. La verdad es un honor, doctor Renato. Agradecemos rotundamente a nombre también de todos los colegas que nos hemos dado cita el día de hoy. Antes, doctor, de cederle la palabra finales, permítame por favor invitar a todos los participantes para este jueves 17. Tenemos nuestra conferencia internacional titulada Mesianización de Molares para cierre de espacios, que será dictada por el profesor doctor Gastón Moura Neto, también desde Brasil. Doctor, agradecer también la presencia, como dice, cada uno de los participantes, y sin antes, doctor Renato, muchas gracias nuevamente y lo dejo en las palabras finales. Eu que agradeço a todos vocês, mais uma vez ao Dr. Clóvis Bramante, que me indicou e permitiu essa noite. Foi muita generosidade dele. A Flaviana, Alexander, foi uma surpresa. Eu acho que ele saiu, não sei, mas foi uma grata surpresa encontrar aqui o professor Ilson Soares também. Professor Carlos, parabéns pela organização. Eu acho que esse tipo de encontro veio para ficar. Aquilo que eu falei no início. Essa pandemia nos causou tantos danos, está nos causando e ainda vai nos causar, mas nos deixou essa forma de agregar e de democratizar mais o ensino e o estudo, que foi, eu acho que todos nós viciamos agora com esse tipo de comunicação. Parabéns mais uma vez e muito obrigado pelo convite. Muchas gracias, doctor, nuevamente, y muchas gracias la presencia de todos los doctores que dieron cita el día de hoy. Buenas noches con todos. Nuevamente, muchas gracias a todos. Les agradecemos rotundamente a nombre de Master Dentica, posgrados en odontología desde Arequipa, Perú. Muchas gracias. Buenas noches con todos. Buenas noches con todos. Muchas gracias.